Olá, bem-vindos ao Talks com Bia Ferraz. Hoje eu tenho um convidado super especial, que é o William Borghetti. Conheci o William tem um ano, William, 2 anos? Mais ou menos, né? Menos, né? Mais ou menos, e foi um ano tão e meio. interessante, né? Como a gente se conheceu, que foi através de um grupo muito, muito bacana também. Salve pro Júlio. Salve pro Júlio. E desde então, eu comecei a acompanhar, porque o conteúdo dele, no decorrer aqui da nossa conversa, vocês vão entender que faz muito sentido. Principalmente para pais e mães, né? Com certeza. E assim, o conhecimento que ele tem é grandioso, é uma delícia. Já fui ouvi-lo em palestras, acompanho nas redes sociais, é uma delícia poder trocar com ele. Eu falei assim, você vem? Ele falou, vou. Eu falei, então tá bom. Ei, Vem, aqui bem-vindo. estamos. Muito bem. Quem é, então, Júlio Borghetti? Me conta. Júlio Borghetti. Você falou do Júlio, olha o Júlio. Mandar um abraço pro Júlio Bessa. Você falou Júlio Bessa. Sai dos nossos pensamentos, Júlio Bessa. William Borghetti. Quem é o William? Me conta, William. Cara, primeiro, obrigado pela oportunidade, obrigado pelo espaço da gente bater esse papo aqui. Fico muito feliz de ver também o seu desenvolvimento aí nessa... A gente estava conversando ali fora, né? Foi. Como você faz tão bem estar desse lado do lado de cá, da mesa e tal. Você foi lá me assistir na Avenida Paulista, né? Foi. Então, essas conexões virtuais que a gente gera no decorrer da vida, hoje a internet possibilita, e que viram conexões reais, né? A gente sabe que são pessoas de verdade. Então, obrigado aí por essa conexão e pela amizade. William Borghetti é muito difícil de dizer, né, o que é, mas assim, eu penso que a minha essência são as coisas simples, as coisas simplificadas. Eu acabei de vir do lugar que eu mais odeio de estar na minha vida, que é cartório. O que você foi fazer no cartório? Cara, nossa, se eu contar aqui a história do meu... Não, tá bom, do cartório... Não, mas assim, rapidamente, o meu nome, Borghetti, é com GH. Sim. E eu tenho certidão de nascimento, isso aí, tudo isso. Só que algum lazarento lá do cartório de São Bernardo colocou com GU o meu nome. Que é o jeito que o da minha mãe escreve. Porque na minha família escreve esse sobrenome. Ia chegando aquela galera da Itália, mano, todo mundo registrando no lápis, enfim. E o meu nome tá errado. Fizeram um documento errado. Que eu pedi minha cidadania na Itália e a cidadania voltou porque tá escrito o nome errado, o cartório emitiu. Só que não dá para pedir mais. Se o cartório não retificar, agora pararam de emitir... Enfim, tô nesse rolo aí. Entendi. E eu falei pros caras, mano, você emitiu o papel. E talvez isso explique, acho que é um bom exemplo pra gente começar a conversar, que quando a gente lida com o cliente, quando a gente tá falando com seres humanos, a gente precisa dar um passo atrás no procedimento, na norma. Tem que, peraí, vamos ver. É do tipo, não precisa muitos neurônios assim, né? Não precisa muitos. Ai, meu Deus. A pessoa olhar um documento que o cartório emitiu e falar assim, foi errado, eu tô vendo aqui. Porque eu falei para ela, o meu passaporte, meu RG, minha identidade, minha CNH, tudo meu é com GH. Aí, porque tem um livro que tá com GU. Bota fogo nessa desgraça desse livro e resolve meu problema. Entende? Então, assim... Eu imagino. Falando em atendimento para as pessoas e tal, eu penso que essas burocracias são desnecessárias. Então, eu sou alguém simples. O que é o simples, assim? Senta aqui e bate papo. Às vezes a gente até conversou assim, o roteiro... A gente fala, sem roteiro. Senta e bate papo. Isso aqui, ó, essência. Essência, acho verdade. Que isso... E esse é o William? Me define melhor. Tanto que lá na minha... Sabe, você já fez aquela brincadeira no chat GPT de perguntar sobre você mesmo? Eu já fiz. Ele trouxe muita coisa do que estava na internet. Então, eu não sei se foi uma boa pergunta, um bom prompt que eu tenha feito. Talvez não. Então, eu vou depois pegar com você, então, a técnica certa para eu poder fazer do seu jeito. Eu uso muito o chat, muito, assim.
Talvez o aplicativo que eu junto com o Instagram, que tem, né, o meu trabalho ali, é o ChatGPT. Então, o ChatGPT, eu compartilho com ele as coisas, as minhas ideias. O que você acha disso? Como que eu posso tornar isso viável e tal? E aí, quando eu fiz essa brincadeira, ele trouxe aqui uma coisa que definia eu profissionalmente, era que eu conseguia transformar a neurociência, que é uma coisa muito complexa. A gente, inclusive, puxa um pouquinho da sardinha para o nosso lado, e a gente fala que a neurociência é a matéria mais complexa que existe. Os astrofísicos brigam com a gente, né? E por quê? Então, me conta essa fofoca do astrofísico com o neurocientista. Porque a única matéria que o cérebro estuda é ele mesmo. Ninguém ganha de nós nessa, não é? Olha o teu neurônio. O neurônio agora, ele tipo torceu, assim, tá? Mano, É verdade, você tem razão. é o meu cérebro olhando um cérebro falando, nossa, eu sou assim, eu sou assim, o meu neurônio, que eu mesmo sou um neurônio, que estou fazendo essa conexão agora desse neurônio que você está... É louco. Eu tenho um delay cerebral de uns 10 segundos para entender as coisas. Eu demoro um mas pouquinho. Na hora... E bateu. Depois a gente vai pegar na gravação você dando uma... Nossa, é mesmo. A ideia bateu. Não, é isso. Então, assim, a neurociência ela é muito complexa. Muito. Só que se eu trouxer essa complexidade para o dia a dia, não conecta. Então, assim, mãe, você que é, sei lá, arquiteta, presta atenção. Tem um neurônio que conversa com o outro na cabeça do teu filho. Não é um neurônio conversando com o outro. Mas para ela entender o que eu quero dizer, tá bom. Ela fala, gostei, quero me aprofundar. Então, vem cá, deixa eu te explicar. Não existe um neurônio. Tem um monte. Tá? É um engrama, tem um monte de... e a gente aprofunda. Então, talvez, uma coisa que é você ter profundidade técnica para conversar com qualquer pessoa, para palestrar numa convenção de neurociência, mas saber adaptar para cada público, então, né? assim, Pessoa. tudo meu é muito simples. Essa é a sua essência. Eu aluguei uma casa que eu aluguei os móveis junto. Eu falei, eu não tenho geladeira minha. Eu nunca comprei, eu não comprei minha geladeira. Minha geladeira está lá alugada. Eu moro numa casa um pouquinho maior que esse estúdio aqui. Um cômodo só. Para ser simples. Não tenho carro. E tudo muito simples. Tudo muito tranquilo, fácil, rápido. Alguém vai você vai lá me visitar em casa. Meia hora minha casa está limpa, arrumada. Entende? Assim, tudo... Sim. Então, eu acho que tem coisas que, para mim, o dia a dia precisa ser muito simples. Porque falar, putz, eu preciso todo dia arrumar o cabelo, todo dia roupa, Nossa, eu não sei, tenho preguiça de... Então, para mim, tudo é muito simples. Talvez né, ouvindo agora... Eu acho que é muito mais sobre aproveitar o tempo com o que te faz muito sentido. Exatamente. E talvez por isso essas escolhas do simples, do fácil, para que você consiga aproveitar o que é possível. Mas vamos voltar. Ainda quero saber mais quem é o William. De onde, né? Como você se construiu a sua carreira, inclusive, para chegar? Falou assim, nossa, eu sou um neurocientista e tudo mais. Como isso aconteceu na sua jornada? Eu sempre empreendi. Sempre empreendi. Essa palavra está um pouco batida ultimamente, sim, mas na essência dela o empreender é alguém que fica prestando atenção nas oportunidades e faz algum negócio para atender aquela demanda. Então, assim, quando eu era criança, sei lá, 8, 10 anos... Eu sei que tem uma história do seu pai lá com a enxada. Essa é boa, essa da história da enxada. Me lembra de contar ela. Vou lembrar. Eu vendia sorvete na rua porque os moleques jogavam bola e eu sempre fui ruim de bola, então eu tinha tempo de ficar pensando no processo, porque não estava lá jogando, né? Eu nunca pensei por esse lado, de eu ser ruim em alguma coisa, mas me sobrava tempo para fazer outra... Porque se eu fosse escolhido de primeiro, eu estava lá jogando. Mas como eu ficava na arquibancada esperando uma oportunidade de jogar, eu ficava... Deixa eu pensar isso. E eu comecei a vender sorvete. E eu morava numa casa que era assim, onde a gente jogava a bola era aqui, minha casa era aqui. Era 2 casas para cima do gol. Então era muito fácil. Então eu terminava lá, os caras, traz sorvete lá, vinha lá na caixinha, vendia, marcava. E aí depois ia lá, recebia das mães. Dos caras, né? Tipo a tia do Yakult, que passava vendendo, marcava, depois a mãe acertava. Então, eu sempre tive essa vertente empreendedora
mesmo quando eu trabalhei em empresas. Eu trabalhei 10 anos no Inmetro. Trabalhei com pesquisa, na parte de pesquisa, com não? inspeção de carga perigosa. Meu Deus! Depois eu vou contar onde. Eu sou formado em segurança do trabalho. Eu sou formado em administração de empresas. Deixa eu ver se eu tenho mais alguma, assim. Essas, tipo, computação, manutenção de computadores. Sei. Eu tenho um monte de curso dessas coisas. Que, assim, diretamente não tem nada a ver, mas tudo agrega. Tudo. Né? Traz uma... eu fiz datilografia, gente, aos 14 pois anos. Oliveira. A, S, D, F, G, espaço, cara. O dedão, né? Só quem viveu... Isso funciona para você hoje, jovem que tá aí... Vocês nem sabem o que é isso. Nós não sabíamos. Tanto que hoje eu não sei escrever, né? Eu preciso escrever um negócio à mão, não sei. A mão é besta, não sabe escrever, mas a mão fica tremendo. Porque a gente digita. A gente digita muito. Houve um tempo que digitar não era normal para o jovem que está nos assistindo, né? Então, a gente teve que aprender a digitar. Então, tinha um curso que ensinava você a usar um computador, a digitar. Né? Então, assim, são tempos diferentes. A gente tem uma coisa bacana, William, que eu penso que a gente viveu... na nossa idade tem essa beleza. A gente passou por... conseguiu pegar um mundo analógico. Mas muita coisa do analógico. E numa virada de chave muito grande, a gente usou um orelhão e usou um iPhone 15. Então, a gente tem essa sorte de ter vivenciado isso e, né, acompanhado essa tecnologia e de falar assim, caraca, você sabe o que é isso? Exato. E as pessoas, né, eles falam, não, gente... Minhas filhas perguntam, mamãe, o que é? Porque a gente tem um espaço, a gente tem algumas coisas bem antigas. Ela falou assim, mamãe, o que era isso? Uma vez eu fui para Paranapiacaba com a Larissa, minha enteada, e ela viu um orelhão na frente. Tem a igreja... Paranapiacaba, você conhece? Conheço. Lá, né? Muito antigo, lá tal, preservado. E aí tinha a igreja e tem um orelhão na frente da igreja. E ela, tipo, estava tentando entender o que era aquilo no meio do pátio. Houve um tempo que a gente tinha que procurar um desses para ligar para nossa mãe para avisar que estava vivo. E a mãe falava, seu lazarento, faz 5 horas que eu tô te procurando. E da fichinha muda para cartão. Pois é. Foi muito legal. Enfim, então assim, eu sempre gostei de ter essa coisa do empreendedorismo e de ser remunerado pela minha performance. Então, eu trabalhei no Inmetro, mas... Você já tinha essa consciência de performance? Sempre. Sempre? Na Que minha louco. vida inteira. Maravilhoso, gente. Aprendam isso. Tenham consciência sobre performance. Porque sabe por quê? Eu não tinha. Porque a gente precisa pensar uma coisa assim, ó. Quando eu custo R$1.000 para uma empresa, eu sou um funcionário da empresa, eu custo R$1.000. Lá eu custo. Um número... Ninguém custa 1.000, né? Mas um número fictício. Lá, meu 13º, eu custo 1.000 para a empresa. No mínimo, eu tenho que produzir 1.000 para equilibrar. Se alguém que produz 1.000, para a empresa falar, não, beleza, ele produz 1.000, ele custa 1.000, empatou. Daqui para frente, onde ele vai dar performance. Agora, se eu não produzo nem 1.000, eu vou ser demitido. A empresa não tem como me pagar. E hoje, quando eu, por exemplo, eu tenho um time comercial e um time administrativo, isso que são duas meninas, a Cláudia e a Amanda. As duas elas recebem o pagamento de comissão. Mesmo a menina do administrativo, que eu falo, cara, se tudo isso aqui não rodar, acabou. Então, a gente não vai sentar no nosso salarinho e falar assim, bom, vendeu, não vendeu. Não. Por quê? Diferente do cartório de São Bernardo, eu tô muito bravo com ele, eu queria deixar aqui. Esse cartório tá uma loucura. Diferente do cartório, eu não aceito só entregar o trabalho. Vai lá, dá uma palestra, entrega o que ele precisa. Não, o cliente tem que falar assim, mano, eu nunca vi isso na minha vida. Eu faço parte lá da Polo Palestrantes, que é a maior agência de palestrantes da América Latina. Gigantesco. A Apple das agências de palestrantes, né? Tanto que eles nem se tratam como agência, eles se tratam como curadoria, que é uma coisa linda, né? Sim. O cliente fala assim, eu tenho um evento que eu vou falar de empreendedorismo. Em vez de falar assim, enfia 5 palestrantes aí, né? Não, ele fala, peraí, deixa eu entender teu evento. Quem que é o público? O que vocês estão procurando? Qual a ideia? E aí a Apollo recebe isso com toda a expertise, com trocentos palestrantes e fala, esse palestrante é estratégico aqui. Esse fala de vendas, mas ele fala de vendas para todo mundo.
Então, e lá é um público feminino. Então, tem um palestrante feminino. Né? E eles vão é incrível o trabalho deles. E a Ana é uma das... Ela toma conta de tudo lá. A Ana é aquela que resolve os BO. Sabe quem resolve os BO? É a Ana. E ela mandou um áudio pra gente esses dias que ela falou assim, olha, eu tô impressionada com o teu time comercial, né? Com a Amanda, inclusive, que encabeça essa parte. E você imagina, eles têm palestrantes de todos os tamanhos e elementos. Ela falou assim, o melhor atendimento. Olha que lindo receber um feedback desse, né? Maravilhoso. Você contou para Amanda? Com toda certeza. Mandei Você falou para ela, Amanda, você tem grandeza do Mandei seu... no nosso grupo, que né? bacana. De ir nos lugares e as pessoas falarem assim, nossa, me passa o contato da Amanda que eu quero mandar um presente para ela. De receber livros e as pessoas mandam 2. Mandam um autografado para mim e mandam um autografado para ela. Que bacana. Porque sai daquela coisa, de novo, que não é humana. Aquela coisa do tipo... Oi, Amanda, quero gravar um podcast com o William. Olá, temos a data tal. Grato. Não, mano, eu falo... Às vezes, eu lembro até quando a Amanda chegou na nossa empresa, a hora que ela escrevia o texto, eu falava assim, olha, o Dom Pedro II ia adorar esse texto, né? Nossa, estamos gratos pela oportunidade do podcast e tal. Falou, como você fala com uma pessoa que estivesse na tua frente aqui? Escreve exatamente assim. Não tenha medo de parecer... E outra, se o cliente fala assim... Informal, né? É até bom que não contrata a gente. Eu, quando dou... Por exemplo, da simplicidade. Eu dou palestra. Não tem música, não tem slide, não tem... É só você tem falando. nada. Eu subo lá e falo. Não tem roteiro. É o que vem pro dia, né? E assusta muito isso, Bia. Assusta muito. Quando o contratante fala, me manda o roteiro e os slides da palestra, eu falo que não tem, ele fala, mas você vai chegar lá e falar o quê? Eu falei, eu não sei. Eu não sei o que as pessoas estão precisando. Porque o que eu faço no começo da minha palestra? Eu pergunto. Aí você faz sob medida, né? Vamos falar sobre comunicação. Vou até aqui, já fazer na palestra. Falar. Vamos falar sobre comunicação. Bia, o que é comunicação? Poxa, se eu for contar sobre comunicação, eu vou demorar muito, tá? Mas para mim foi a ferramenta que mudou a minha vida. Se a gente tem que falar para um ET, o que é comunicação? Não é simples. Entende? Né? Não é simples. Então, o que eu faço? Eu abro, eu falo assim, você já ouviu que você tem que se comunicar melhor com seu marido? Você já ouviu que você tem que se comunicar melhor com seu filho? Você já ouviu que você tem que se comunicar melhor com seu funcionário, com seu chefe? Não vi, é verdade. Comunicação é tudo. Muito bem, o que é comunicação? Aí todo mundo trava. Todo mundo trava igual agora. E aí eu falo assim, gente, bolinha no chão, nós é tudo ignorante, ninguém sabe nada. Bolinha no chão. O que é comunicação para você da tua cabeça? É o outro me entender. Legal. Conceito importante. É uma comunicação que não é só falada. Tem uma comunicação verbal, a forma com que eu me visto e tal. Ó que construção legal. E a gente constrói junto, que é comunicação ao vivo, mas eu não sei o que as pessoas vão falar. Então, para onde essa palestra vai? Eu não tenho ideia. Então, o que eu abro a palestra falando? Essa palestra é inédita, ela nunca aconteceu, e ela é exclusiva, ela nunca vai acontecer de novo. Então, presta atenção, porque não vai ter outra dessa aqui. Não, e você faz com isso com que as pessoas também tenham atenção total para você, né? Isso é que é o mais bacana. Não tem outra coisa, né? Outra que é bacana lá. O pessoal, às vezes, quando vai fechar evento grande, eles perguntam do rider, né? Ou seja, tem a hora que toca a música e sai a fumaça. A galera do som tem que saber. Então, eles perguntam o que precisa para a palestra, qual a estrutura, o slide, não sei o que e tal. E a nossa brincadeira lá para o cliente é assim, eu só preciso de uma coisa na palestra, gente assistindo. Se tiver cadeira para elas sentarem, ajuda bem para eles não ficarem de pé. Mas para mim, não precisa de nada. É uma simplicidade muito, muito bacana, né, William? Então, assim, se é bom... Tem gente que não gosta, tá? Tem lugar que fala assim, mano, esse cara aí tá viajando. E tá tudo bem. E que também faz parte. Eu não tô preocupado com quem não quer. Eu tô preocupado com quem quer. Então, é chegar lá, é muita pompa, é muito frufru nos eventos. Eu vou falar com os professores, eu entro lá e falo assim, você acha mesmo... Quantos anos você dá aula aqui nessa escola? 30 anos. Eu falo, tenho 40 de vida.
Já peguei professor lá que tinha mais de 40 anos de professor, mais que eu tenho de vida. Eu falo, você acha mesmo que eu vim aqui te ensinar como você tem que dar aula? Eu, do alto da minha ignorância, do meu nada no mundo, eu vim te ensinar... Não. Essa simplicidade é contagiante. Porque quebra a ideia do palestrante que, assim, sentem aí que eu vim contar para vocês como é que você dá aula. Não. Aí o que eu pergunto? O que é ser professor? O que é ensinar? Aí a pessoa... Excelente pergunta. Aí eu falo, mas peraí, você está 40 anos dando aula? Tinha que estar na ponta da língua. Da língua e, de fato, mas por que não está? Porque a burocracia consome o professor. Ele está tão preocupado que ele tem que preencher o diário, que ele tem que não sei o quê. A escola não tem água, não tem merenda. O aluno assassina o outro lá, essa tragédia que a gente vê nas coisas. Então, essa coisa de ensinar do professor, de professorar, né, de trazer uma ideia, ela não existe. É assim, não, tem que preencher o diário. Não, tá acabando. Não, tem que... O sinal. Ah, grade. Não, e agora aumentou, né? Porque tem que passar para alguma plataforma, tem que fazer mais... Saco, nossa, cara. É muita coisa. Então, a gente vai perdendo. Então, vamos lá, ninguém sabe nada. Senta aqui, vamos trocar ideia. E é onde... Então, assim, para todos os períodos da minha vida, assim, as coisas, eu tento ter isso. No meu relacionamento amoroso, né? Eu com a Cláudia, eu falo pra Cláudia assim, Cláudia, só tem uma coisa que eu namoro com você, um motivo. Um motivo. Que simplicidade, qual é? Eu querer. E você também. Exato. Não tem outro. Não tem outro. Eu não dependo dela em nada. Ela não depende de mim em nada. Se a gente se separar hoje, ela não vai passar necessidade financeira, emocional e nem nada. Eu também não. Necessidade, tipo, nossa, se essa mulher me largar, eu morro. Se esse cara sair daqui, eu sofro. Ou eu não tenho o que comer amanhã. Não existe isso. Que gostoso isso também, né? Nossa, dá uma liberdade, não paz, cara, de você falar assim, ela pode abrir, levantar e ir embora, a hora que ela quiser. E ela fica. Ela fica, por escolha. E ela fica. Isso é legal. Isso é legal. Enfim, eu tô abrindo muitas abas aqui. Então, a ideia sempre foi de pensar nessa coisa do empreendedorismo. E nesses processos, eu fui caçando, porque também tem uma coisa que é importante de falar. Eu dou aula em escolas, ou dei aula em escolas, eu não estou mais dando aula nesse momento, que custam 12 mil reais a mensalidade. No ensino médio, no fundamental. Você tá brincando. Então, eu estou dando aula para o filho do... Não é rico. É muito rico. Já passou do rico. O cara que ganha 50 mil, ele não consegue pagar uma escola de 12. Não paga, imagina. Entende? Então, tipo, é um cara que ganha muito dinheiro. Muito. Qual que é o problema desses meninos que chegam para mim? 4 gerações de advogados, lá tem uma rede, um escritório muito forte em São Paulo, e ele quer ser médico. Cara, isso é igual 4 gerações de São Paulino quer ser corintiano. Não, a família não aceita. Então, eles também... Porque a gente acha assim, o menino rico, a menina rica não tem pressão. Tem também. Tem também. Só que é diferente do pobre. Então, eu fui criado em Mauá, eu nasci em São Bernardo, inclusive fui registrado no cartório de São Bernardo. Mas, vamos deixar esse cartório famoso. Vai ficar famoso, enquanto eles não resolverem meu problema... Porque o livro, põe fogo nessa porra desse livro e me arruma. Passa um leak paper e põe a letra certa aí. Então, eu nasci em São Bernardo, mas eu moro em Mauá desde o meu primeiro dia de vida. E eu falo que assim, traça uma linha da fome, de passar fome. Traça uma linha. Eu nunca passei fome, mas eu tô na linha do passar fome. Em cima de passar fome, o restante tudo faltou. Tudo. Eu morei numa casa, meu pai era pedreiro, meu pai comprou um terreno, ele ergueu as paredes, colocou uma laje e a gente entrou. Não tinha tomada, não tinha banheiro. Tanto que às vezes, a internet, a pessoa, vou cancelar. Eu falei, irmão, com perdão da palavra aqui no teu podcast, mas a gente é amigo, eu falei, você já cagou num balde? Não, acho que eu tô preocupado. No chão? Você já viu? Não, mas lá não tinha nem o buraco no chão que ia embora. Era um balde que a gente tinha que ir na casa da vizinha jogar. Ai, Deus. Aí eu falo, você acha mesmo que eu tô preocupado com um comentário? Que, sei lá, comenta, xinga a mãe. Que bacana isso. Eu gostei dessa... E assim, a minha mãe... O meu pai sempre foi um cara que ensinou muita coisa da retidão. A gente tava agora aqui, chegou um contrato... Acabou de chegar e eu fui revisar um contrato, a comissão do cara tava menor do que a gente combinou.
Falei, Amanda, não foi isso que eu combinei. Avisa ele que ele tá cobrando menos do que ele combinou comigo. Eu vou ganhar 5%, mas não quero. Dinheiro é bom que não é para até botar fogo nele, que é nosso. Paga imposto, emite nota, faz tudo. É isso. Então, meu pai sempre foi essa coisa da retidão, a história da enxada lá, né? Que ele fez eu cavar um buraco e tampar para eu pegar a raiva da obra e ir trabalhar, porque aquilo não é vida para ninguém. Mas da minha mãe, a minha mãe, assim, ó, eu vou fazer 40 anos. Eu nunca vi a minha mãe reclamar. Que bonitinho. Nunca vi, nunca. Tá tudo bom, tá passando fome. Tá bom. Que legal, Quantos né? filhos ela? Só você? 2, não, eu 2. e a minha irmã. Mas nem de vocês ela reclamava? Não reclamar do tipo... Da vida. Não, tá. Então tá. Foi então mãe. Eu só quero ser normal. Entrou na cinta, tipo, mãe, normal. Tá bom, pronto, já tô. Tipo, já tô reclamou assim, do tipo, vocês não fazem nada de casa. Tá a mãe, isso normal. Isso pode, tá Mas bom. eu digo assim, nunca assim, por exemplo, cara, tá passando necessidade, tá cagando no balde e tá falando assim, que legal, né? Isso faz com que a gente vá lá na casa do vizinho, sabe assim? Tudo tá bom. Tem um porquê, né? Tem um porquê do momento. Tudo tá bom, tudo. E aí, no final das contas, você começa a perceber que, de fato, não adianta ficar reclamando. Não, reclamar não. Então, não adianta, né? E aí, por que eu entrei nesse assunto? Porque o fato de ser pobre numa cidade de periferia, para quem não é de São Paulo, eu sempre falo, sabe o estádio do Corinthians, que fica muito longe em São Paulo, fica no extremo leste. Mauá está depois do estádio do Corinthians. Então, você atravessa São Paulo, aí você viu Itaquerão, você toca embora, que Mauá ainda está para frente, né? Mauá não tem nada lá de bom para fazer. Diferente dos pais, dos meninos ricos lá, que tem assim, espero que meu filho seja um advogado. O pai do moleque de Mauá lá não usar droga, não roubar. A menina não engravidar com 12 anos. Essa é a preocupação lá do público. Só que dentro de casa a gente sempre foi orientado sobre o estudo, porque os meus pais, o meu pai parou na 8ª série, no grupo lá, aquelas escolas que era criança de todas as idades na mesma sala. Meu pai vem do interior de São Paulo, de uma cidade chamada Inhandeara, perto de Tupã, Rio Grande, São José do Rio Preto, e a minha mãe é do interior do Paraná, do norte do Paraná, de Santo Inácio. Sempre estudar. Você só vai parar de cagar no balde estudando. Não tem outro jeito de sair. Porque até roubar é curto. Vai roubar, vai ganhar dinheiro, depois perde tudo, é assassinado. Não tem outro jeito. É só no estudo. Então, a gente sempre foi orientado dentro de casa a ter, tinha livro. A casa não tinha banheiro, mas tinha livro. Tinha livro. Olha aqui. É uma loucura. Eu conto assim, não tinha janela na casa, tinha lençol. Não, eu consigo imaginar. Lençol, assim. Eu me lembro que quando meu pai fez a casa, ele construiu, pôs a laje. E ele tinha um projeto, um dia, no futuro, fazer um andar de cima, os quartos. Então, ficou uma escada. Para nada, ia para nada. Na verdade, ficou o buraco da escada, né? O buraco da escada. E aí, ele fez um bloco em volta para não entrar água, né? Então tinha um buraco da escada, ele construiu um negócio de bloco assim. Cara, uma vez choveu tanto, que a água começou a subir na laje e ultrapassou o bloco. A gente dormia tudo no chão, nos colchões no chão, assim, a gente acordou dentro da água. Meu Deus. E chuva, mano... Eu lembro de uns negócios assim, então, por isso que a gente fala assim, estão reclamando no comentário. Reclamando o quê, né? Que se lasque, deixa aí. Eu vou fazer esse tipo de comparação. Eu tenho uma... A minha vida também foi não tão semelhante à sua, mas bem parecida. E nosso chuveiro, o meu pai, ele era um engenheiro. Uhum. Ele pegou aqueles balde de lata que tem no Paraná. A gente morou muitos anos no Paraná. Ele furou aquele balde todinho, colocou numa rodana. Então, a gente, para tomar banho, jogava água dentro daquilo, subia com a rodana. Gente, era uma engenhoca. E essa é a genialidade do brasileiro. E assim, essa simplicidade, quando às vezes eu brinco muito com meu marido também, ele falou assim, nossa, mas não pode ser tão simples assim. Mas eu falo, tem que ser simples. A gente não pode ficar ligando para tudo, porque senão a gente perde tempo. E assim,
não faz sentido. Tem coisas que não faz sentido. Então, assim, quando eu olho para aquilo, a gente também era um banco para sentar, não tinha... Pois é. E assim, e tava legal. E tudo que eu mais me recordo, William, é que eu sempre estava com um sorriso no rosto. Sempre estava com um sorriso no rosto. Isso é e muito legal. A partir do momento que a gente vai crescendo e aí o meu sorriso foi saindo do rosto. Por quê? De tanta cobrança, de tanta... E aí você fala assim, agora você fala assim, meu Deus, eu quero uma vida leve. Eu tenho 5 quero... IPTU para pagar, eu tenho que cuidar das 5 casas, das 8 Lamborghini, sabe? É igual eu penso assim, eu sempre faço uma reflexão assim, por que uma pessoa tem 2 Lamborghini? Ela não consegue usar as duas ao mesmo tempo. Compra 10, o dinheiro é de cada um, sim, faz o que não quiser. É sobre se eu tivesse 10 bilhões, eu não teria um carro desse. Quer andar de Ferrari? Vai lá, aluga uma, anda, mata a lombriga. Né? Porque eu acho que é gostoso você usar. Sim, usufruir do dinheiro que você conquista é muito legal. Entendeu? Então, assim, eu viajo para a Europa, acho muito legal. Se puder ir de executiva, tudo isso é legal. Não é uma coisa assim, dinheiro não é bom. Não, dinheiro é uma delícia, ter muito, inclusive, para você poder tomar essas decisões. Mas... quando a gente vê assim, tem um negócio lá, uma casa de 80 quartos, eu não vejo a necessidade de você ter isso. Eu moro até hoje em Mauá, moro muito perto de onde eu fui criado ali, e lá em Mauá existe uma cultura que diz assim, quando você tá com a água aqui, com o nariz assim, tentando respirar, quando você coloca a água aqui, primeira coisa que a pessoa faz, muda de lá. Vou ficar vivendo nesse inferno, nesse lugar. Muda para São Caetano, que é uma cidade de primeiro mundo, muda para São Paulo e tal. Eu falo, cara, para mim, tem um cara lá do açougue que ele corta os melhores filés para mim. Onde eu vou achar um cara desse? Que eu ligo para ele e falo, irmão, tô passando aí, me tira um filezinho. O borracheiro, o mecânico, o cara da padaria, que você chega lá e ele fala... Eu entro na padaria, ela fala crocantinho e moreninho, né? Então, para mim, isso é valor. Isso é legal, é um valor. Isso é legal, isso é importante, né? Talvez se eu vou alugar em Moema um apartamento de luxo, porque eu sou uma celebridade da internet. E eu vou falar, mano, que nada a ver. Mas você vai construir isso em qualquer lugar que você for. Alphaville. Você vai, porque é nato, é seu. Eu sou bairrista, assim, também. Eu já me mudei muito. Você não tem ideia. Já me mudei. E para qualquer lugar que eu vá, eu construo isso. Eu posso passar uma semana. Se eu tiver uma semana no lugar, eu já estou passando, dando tchau para tudo. Então. E isso é o gostoso, de você conhecer e você dar tchau. E você fala assim, aqui trabalha, aqui no café, isso é muito gostoso. Então, a gente volta no começo da nossa conversa, que tem a lei, tem a norma, tem um procedimento e tal, mas é preciso ter humanização disso. Sempre. Por exemplo, eu sempre dou um exemplo assim, na Constituição do Brasil tem uma frase que diz assim, matar é crime. Ponto final. Matar é crime. Só que assim, a mãe matou alguém que tentou violentar a filha. Então peraí. É crime, não deixa de ser crime. Ela cometeu um homicídio. Porém, tem... Como que é? Um agravante é o que piora, tem um que diminui. Esqueci o nome agora. Também. Mas, tem lá uma coisa... mas peraí, foi em legítima defesa. A pessoa foi atacar o filho, a mãe foi lá, e não sei o quê. Então, tem uma construção ali. Show de bola. Então, até a lei, que é tão fria... A lei criminal, ela tem que trazer essa humanidade para entender o contexto. Por que a gente fica com... Esses dias um cliente, a gente não tinha contrato para as palestras. Aí as meninas, não, vamos ver, vamos contratar alguém, não sei o que tal. Falei, dá só um minuto. Fui lá no ChatGPT, pedi para ele fazer um contrato com 3 cláusulas. Tipo, irmão, me paga, eu vou estar no horário e a minha obrigação é estar aí, a sua obrigação é me pagar. 3 cláusulas, mandei para o advogado. Advogado, isso aí tá dentro do conforme? Tá. Legal, show de bola. É uma cláusula de uma folha de papel. Simples. Que resolve a vida. Porque senão a gente fica na muita burocracia. Você vai construindo tantas... Sabe no Excel? Tantas Se for azul, você põe aqui. Aí, beleza. Se for amarelo, você põe aqui. Mas daqui a pouco, se for azul marinho e tiver dias pares e for chuva e não sei... É uma validação gigantesca. Tão absurdo
que você se chama perde. O Paulo resulta para resolver a parte do Excel. E no final, eu acho que a gente só vai ter uma pergunta hoje no podcast, que é: quem sou eu? Então, quem é o William? Né? Quem sou eu? E como ele chegou, aonde ele chegou? Então, agora, que as pessoas não sabem ainda encurtar, o que é a grandeza dele. Ele não falou ainda. Para encurtar a história, eu sempre empreendi. E uma vez eu montei uma empresa, eu atendi uma grande rede aqui do Brasil do varejo. Tinha 120 funcionários lá, faturava mais de R$500 mil por mês, com uma boa margem. Tinha uma empresa, tudo que assim, um empresário busca. Bom pagamento, tinha lucro, tinha tal. E essa empresa quebrou. Essa empresa, na virada de um ano, ela quebrou e eu fiquei com uma dívida de R$5 milhões. Em 2014, tá? Dever R$5 milhões hoje já é bastante dinheiro. Já é bastante. Há 10 anos atrás era muito, talvez muito o dobro do que é hoje. É o dobro, praticamente o dobro. Essa empresa quebrou e era a terceira empresa que eu quebrava. As outras duas não foram tão violentas, mas essa foi, né? E aí eu cheguei em casa, porque quando você quebra uma empresa, o empresário que está nos assistindo que já quebrou, existe porque você não quebra a empresa de um dia para o outro. É um processo que vem acontecendo. Lógico. Mas tem um dia que ele é o simbolismo da quebra, que é você fechar a empresa a última vez e entregar a chave na imobiliária. Esse dia é o dia da quebra. Né? Ela já vem quebrando, mas o dia que... É o simbolismo. Né? Aí eu lembro que eu cheguei em casa, entrei em casa, eu morava com os meus pais, né? Aí cheguei em casa, meu pai lá, assistindo televisão no sofá. Meu pai é um cara de poucas palavras, assim, né? Minha mãe é mais parecida comigo nisso, né? Meu pai é um cara mais quietão na dele. Ele falou: mano, você já quebrou 3 empresas. O que você vai fazer agora? 3 empresas quebradas? Eu falei: vou montar a 4ª. Cara, eu não sei, eu não vou trabalhar num lugar das 8 às 6 e acho incrível quem consegue, quem gosta, porque se todo mundo empreender, quebra o sistema, né? Então tem que ter todo mundo. Quem preza pela segurança de ter um salário e tal, quem mete a cara e quebra, são perfis. Mas eu falei, eu não funciono de outro jeito. Foi para a 4ª. Foi para a 4ª. Aí eu montei uma empresa de terceirização. Portaria, limpeza. Você tá maluco? Mas é só escolha. Mas é o que eu te falei, né, Meu Bia? Deus. É assim, quando a gente vem de um buraco muito zoado, você não tem plano de carreira. Como que é aquele negócio que faz? Eu nem sei o nome. PDI? Plano de desenvolvimento individual? Não, quando você vai montar uma empresa, você faz Business plan. Business plan. Nunca fiz. Nunca fiz. Sabe como que são os negócios da minha vida? Mano, falta uma faxineira ali. E se eu montasse uma empresa de faxineira? E montava. Tanto que eu tô fazendo um projeto agora, vou contar em primeira mão no teu podcast, então me conta. Primeira mão no teu podcast. Nós vamos... Me lembra daqui a pouco, senão eu vou mudar de assunto e não vou falar o que eu tinha que falar. Mas eu vou chegar nesse lugar. Isso. Aí... essa empresa quebrou, eu montei a empresa de terceirização. Só que aí, o que eu fiz? Eu quebrei porque eu fui burro e eu não soube entender o mercado. Eu só tinha um cliente. 100% era de um cliente. E eu ali, fazendo do meu jeito e tal, quebrei. Aí eu conhecia 2 caras que eram executivos de mercado de uma grande empresa de terceirização. Dessas gigantesconas, assim. Então já veio... Aí Aí eu trouxe os 2. Falei para os 2 assim, seguinte, tem uma oportunidade aqui, vamos montar a empresa? Tá, montei. Essa empresa deu muito certo de terceirização. Para você ter uma ideia, nós montamos ela do zero. O dia que eu saí da empresa, tinha 402 funcionários, faturando R$1,5 milhão por mês. Que bacana. Isso foi em fevereiro de 2019. Eu reuni os meus 2 sócios, porque aí o que aconteceu? Uma coisa é você quebrar uma empresa, tá no lodo, no fim, cortar a luz da minha casa, assim. Eu falo que, tipo, quando corta a luz, você tá muito lascado. Não, depois de cortar a luz, só passa fome. Depois de cortar a luz, eu até tava falando da minha infância, eu lembro do meu pai fazendo gato na luz.
Hoje pode contar, já passou muitos anos, não tá o crime certo. prescreveu. Meu pai fazendo gato na luz para ter luz dentro de casa. Quantas vezes eu vi meu pai puxando fio dos vizinhos emprestado porque cortaram a luz de casa? É muito punk, né? E era tipo assim, é o que eu falo. Hoje, quando eu penso, mano, imagina um pai, os filhos sem luz em casa. Mas lá não era ruim. A minha casa sempre foi um ambiente acolhedor. Hoje eu olho e falo, nossa, que embaçado. Mas lá não era ruim. Não, viver isso não é Eu ruim, tive uma infância maravilhosa, linda. Eu só tenho memória boa da minha infância. Também. Eu e a minha irmã. Aí, quando eu cheguei para os meus sócios, então assim, quando você quebra uma empresa, você não tem muito o que fazer. Você tá ali numa merda desgraçada e você tem que, tipo, pensar numa saída para comer. Só que eu experimentei o outro lado da moeda. Uma empresa que faturava R$1,5 milhão por mês, 402 funcionários. A gente na Manuel Coelho, que para quem é do ABC é o melhor ponto, talvez do ABC, no centro de São Caetano, na Manuel Coelho com a Goiás, um ponto assim, tipo o Alphaville do ABC, né? A gente tava... Aí você olha para tudo aquilo e fala, não quero, não é isso. Fala, pô, acabei de sair de uma quebra. Isso foi em 2015, né? 2015 para 2019. Para 2019. 2019, você tem um poder 2019 de fazer olhava... muito grande, porque são 4 anos para você sair do absoluto... Do menos 5 milhões. Para uma receita. Você tem um poder de fazer muito grande. Então, assim, aí eu olhava aquilo e falava, cara, eu não aguento mais vir trabalhar nesse lugar. E tinha carro bom, convênio bom, empresa, lucro, pagamento, tudo isso. Estava tudo funcionando, todo mundo... Aí eu eu tinha funcionários nessa empresa muito incríveis, assim. Pessoas que eu jogava um BO, assim, a pessoa ia lá e... Eu tinha um menino lá, um engenheiro, o André, e eu sempre cito o nome dele para evidenciar, que é muito legal. O André, ele era assim, vamos supor, a gente ia fazer aqui nos estúdios Voz um trabalho de limpeza. Traz o André. O André entrava, fazia assim. Aí ele catava um papel e falava... 2 litros de detergente, 5 vassoura, uma pessoa, 3 horas de mão de obra. Eu falei, mas como esse cara sabe tudo isso aí, né? Aí, quando eu precisava falar isso pro cliente, eu falava, mano, vou trazer o André, o cara vai subir nessa mesa aqui, ele vai dar show. Chegava o André lá e falava, vassoura, né, e detergente. Aí o cliente falava, mano, esse cara que é o cara... E eu sabia que ele era muito bom, muito bom. Hoje, inclusive, eu não sei se é do Bradesco que ele toma conta da Facility. Do Facility do Bradesco. Não sei se é o Bradesco ou do Itaú. É alguma dessas, de um banco grande. O cara é muito bom. Foi criado lá com a gente. A gente pegou ele na saída da faculdade, né? E aí eu comecei a ensinar ele, sem ferramenta, sem nada, mas ensinar os meus funcionários ali. Tinha a menina do RH, que era muito boa e tal. Ensinar... Tipo assim, mano, você não precisa ter medo do cliente. O cliente tá precisando da gente e tal. Na motivação, não tinha técnica. Na motivação. E eu via que isso melhorava ele. Aí eu falava, caramba, eu tenho um talento para ensinar e tal. E o meu pai, ele trabalhou de pedreiro a vida inteira, mas o meu pai, em um período, ele deu aula no Senai de obra, ensinando pedreiro a construir. E minha mãe foi professora da rede pública. Minha mãe foi professora de português quando a gente já tinha uns 10 anos, a minha mãe entrou na faculdade. Ela era costureira em casa, criou a gente, né? Minha mãe foi dona de casa. Quando a gente estava ali com uns 10, 12 anos, ela foi estudar. Ela foi fazer faculdade. E aí eu falei, caramba, eu tenho um talento, vou começar a estudar. E aí eu comecei a fazer curso fiz curso de coaching, fiz curso... Eu sempre falo assim, ó, acabaram com o coaching no Brasil, né? Hoje virou piada. Eu sou formada também, né? E isso me deixa virou, extremamente triste. Virou piada. Virou piada. Eu sempre digo uma coisa do coach. Primeiro, a metodologia é muito bacana, tanto que as grandes empresas gringas usam, é bacana. E outro ponto, o coach, ele foi a primeira vez que eu olhei, eu chegava naqueles cursos com centenas ou milhares de pessoas e falava assim, caramba, existe um mercado que ensina as pessoas. Então, ali me abriu a mente. Hoje eu uso, para não falar nada do coaching, tudo a gente constrói a nossa essência, né? Mas eu uso 100%. Muito pouco dali, da metodologia e tal, mas foi importante, estratégico na minha vida de falar, caramba, quanta gente gosta disso, né?
E aí eu comecei a estudar. Comecei a fazer, fiz PNL, fiz coaching, tudo que aparecia, a gente não sabia muito o que era bom, o que essa era, busca do né? autodesenvolvimento para desenvolvimento é uma loucura. O que me custou um casamento. Eu vendi a empresa dia 1º de fevereiro, dia 13 de fevereiro eu me divorciei, de um relacionamento de 12 anos. Caramba, tudo por conta do processo? De vivenciar o processo Porque eu cheguei para os meus sócios e aí quando isso começou a dar muito certo, eu comecei a fazer trabalho de final de semana. Final de semana, trabalho e tal, aí comecei a fazer à noite. E aí os clientes, eu quero agora de tarde, um curso à tarde, não sei o que lá. E aí a Mauá, que é a faculdade lá de engenharia Mauá, grande universidade, eu apresentei um projeto lá para eles de dar aula sobre falar em público para os universitários. Maravilhoso. E eles aceitaram e contrataram, só que a aula era 2h da tarde. Aí, como é que eu trabalho? Tipo, eu vou chegar para os meus sócios e falar, cuida da nossa empresa que eu vou lá fazer um projeto pessoal. Falei, cara, agora é hora de decidir. É o queimar a ponte, né? Uhum. Cheguei nos meus sócios e falei, cara, eu quero vender minha parte da empresa que eu vou ser professor. O cara falou, tá doido. Interna. Tira férias. Não, mano. Deixa, que parte vocês não entenderam? São meus amigos até hoje, são caras que me ensinaram tudo, assim, mas eu falei, o meu processo aqui dentro acabou. Acabou, cara. Eu sofro pra estar aqui. Eu não tô aqui. E usava roupa social. Não tem nada a ver comigo. Nada. Eu tinha que ser muito LinkedIn, né? E eu sou do Orkut, né? Comunidades do Orkut, né? E aí eu sei que os caras, não sei o que lá, tira férias. Eu falei, ou vocês compram a minha parte ou eu vou vender pra alguém. Segunda-feira chega um sócio aí pra vocês. Caramba. Aí beleza, tipo, acertei minha saída. E de novo, de forma amicíssima. Sou amigo dos caras até hoje, tá tudo certo. E quando eu contei pra minha ex-esposa, ela é de uma vertente tipo do 13º, Como é que a gente vai fazer? E tudo certo. Eu só falei pra ela, pra gente não dá. Já aproveito que eu tô fazendo a revolução na minha vida. E me separei. Nossa Senhora. Né? E eu sempre gosto de dizer assim, eu não tô aqui falando mal dela. Pelo contrário, se ela aparecer um dia com você, você me ligar e falar, sua ex-mulher quer ser minha sócia. Eu falo, seja sócia dela. Na risca, zero coisa errada. 1.000.000% como pessoa. Mas como relacionamento, naquele momento, eu querendo vender as coisas para montar a empresa e ela pensando no 13º, tá todo mundo certo, mas esses dois não podem estar juntos nesse momento. E aí a gente separou. Tanto que assim, eu catei só as minhas coisas. A única coisa que eu levei da casa foi minha coleção de camisa de time, que não ia servir muito para ela. Não ia fazer nunca nada catei um garfo, um copo, nada. Falei, cara, eu preciso de liberdade, de sair e tal. E aí foi quando eu comecei a dar aula. Aí fui dar aula, não sei o quê, toda essa coisa. E aí corta para 2020. Bom, 2019... eu arrebentei. Para você ter ideia, em outubro de 2019, eu dei 22 palestras. Caramba. É meu recorde até hoje. Até hoje, com tudo que eu construí, eu nunca tive um mês que eu dei 22 palestras. Dei 22 palestras no mês de outubro de 2019. Por dia útil. É a conta que eu faço. Uma palestra por dia útil. Outubro, novembro, dezembro deu uma parada. Fui para Dubai. Final do ano, fui para Dubai. O ano torando. Falei, cara, nunca tinha ido fora do Brasil. Né? Nunca tinha saído do Brasil. Aí comecei a namorar com a Cláudia. A Cláudia falou, não, a gente tem que ir para fora do Brasil. E eu com aquela cabeça de Mauá, não, no máximo, eu não tenho dinheiro, eu vou para Santo André, para Ribeirão Pires viajar. E ela, não, sei o que lá, tal. E ela me levou para viajar para fora do Brasil. Fui para casa da minha irmã em Dubai, fiz uma Eurotrip com a Cláudia. Foi Itália, foi para Espanha, deu um puta de um rolê. Voltei pro Brasil no meio de janeiro. Expandido. Tipo assim, no meio do Brasil, falei, cara, esse 2020 aqui eu vou ficar milionário com esse negócio aqui. Vou explodir, vou arrebentar. Voltei, janeiro, não tem nada, carnaval, liro, março, pandemia. 16 de março, eu me lembro exatamente. 16 de março. Dia 16 de março de 2019, eu fui dar uma palestra na antiga APAI, que agora tem um outro nome que eu não me recordo. Fui fazer uma palestra voluntária, ali perto da Faria Lima. Eu desci do metrô,
Entrei para dar a palestra. Quando eu voltei, o guarda tava fechando a porta do metrô, 1h da tarde. Eu falei, mano, que porra é essa? Vai fechar a porta? Ele falou, não tem, tá tudo fechado. Ele deixou eu entrar, que eu consegui pegar o trem para ir para casa. E aí fechou e aconteceu tudo o que aconteceu. Em abril, eu perdi 90% do meu faturamento. Por quê? Porque eu falava sobre falar em público. E tinha uma coisa que não tinha na pandemia, era público. É público. Acabou. Ninguém ia falar em público, Acabou. só lives, né? Acabou. E eu não tinha nada. Digital. Eu não tinha... O meu Instagram era assim, fiz a palestra aqui. E punha uma foto. Nada, não tinha nada a mais que isso. Aí se reinventa, aí comecei a fazer curso para pagar conta. Inventei aqui, curso de fazer vídeo. Aí as pessoas compravam, eu catava o dinheiro e pagava a conta de luz, assim, para poder... Caraca. Né? E a grana da empresa que eu vendi, só que é uma grana que acaba, né? Aí vai, não sei o que lá e tal. Aí, vamos acelerando a história. E em 2023, coincidentemente, eu estava na Itália de novo. Eu comecei a perceber que o medo de falar em público, ele era uma coisa que a pessoa ia arrastando pela vida. Então, um adulto que tem medo de falar em público, ele foi um adolescente e foi uma criança. Ninguém é desenroladão, chega a 40, trava. Ou eu nunca vi, né? É da infância, vem da infância. Não vou dizer que não tem. Nessa altura, eu já estava estudando neurociência, eu fiz a pós-graduação em neurociência pela PUC e comecei a fazer as matérias do mestrado, lá na UFABC e tal. Aí já fui para um nível científico, o que deixa a gente muito criterioso com o cara que grita. A gente começa a falar, mano, isso aí é conversa fiada, né? Foi mais para ciência, estudar artigo científico e tudo mais. Aí eu comecei a falar, cara, eu atender adulto, eu vou ficar enxugando gelo. Eu preciso ir na base. E aí eu comecei nas escolas, fazer trabalho com o pessoal do ensino médio. E aí foi quando as coisas começaram a ter histórias da molecada. Dia eu tava na da molecada, então, né? E aí você é a ponte entre o adolescente e os pais. Mas né? porque isso. Mas aí, de novo, por que funciona? Pela simplicidade. O professor chega na sala e fala para os alunos, não tem slide, não tem prova, não tem nota, tá todo mundo aprovado. Acabou. Você não quer assistir minha aula, sai. Você quer aprovação? Tá aqui, tá aprovado. Só que o que eu vou ensinar aqui é para mudar a tua vida. É para mudar a tua vida profissional, é para você não ficar que nem um bocó lá na conversa com a menininha. Chega na menina, não sabe falar. Vai ser um bocó. Então, assim, agora, você não quer, levanta e tá dispensado. Passou de ano, já tô te aprovando. Né? E é muito legal que quando as meninas, por exemplo, 15 anos, a menina de 15 anos, ela é uma mulher pequena. Ela pergunta, professor, eu penso em fazer astrofísica e não sei o quê, como a neurociência. É umas perguntas assim, elaboradas. O moleque, professor, dá para enganar os outros usando neurociência. É isso, assim. O perfil, né? Que bacana. Já escreveu alguma coisa sobre isso? O estereótipo. Esses perfis da menina, eu adorei. Falo muito, né? Nunca escrevi nada, mas vale falo bastante sobre esse conteúdo. E aí, o que eu ia falar? Eu estava na Itália, e aí eu comecei nos podcasts falar sobre adolescente, porque era a minha vivência. Acabei de vir da sala de aula, hoje um moleque falou isso, hoje aconteceu isso. E aí tem a história famosa do menino que não queria tomar banho lá, de 14 anos, só para contextualizar teu público. Uma mãe falou, William, meu filho não quer tomar banho. Eu falei, deixa sem banho. Não, mas tem que tomar banho. Eu falei, eu concordo, tomo 2. Mas eu mandar um menino de 14 tomar banho? Deixa sem banho. Mas não deixa eu trocar roupa, vai usar a mesma cueca, a mesma camisa, lá. Ele foi para a escola, começaram a zoar ele, o ambiente moldou, agora toma 3 banhos por dia. Opa. Aí a mãe voltou lá, obrigado. Falei, a senhora economizou 1 ano de sermão na orelha. Não adianta, porque adolescente não ouve, adolescente sente. É a frase que aí a criação do seu método, né? Isso. Por falar de adolescente, eu fiz esse vídeo num podcast, tirei um corte, postei, estava na Itália, era 11 da noite, aqui no Brasil era 7, postei e fui dormir. Quando eu acordei, o vídeo viralizou. Eu, tinha, sei lá, 11 mil seguidores, eu acordei com 40 mil, tinha 1 milhão de visualizações do vídeo. Assim, foi 300 mensagens lá no inbox, uma coisa assim absurda. E você responde, ele me responde todas as mensagens. Todas. Comentário eu não respondo nenhum, mas mensagem do inbox 100%. 100%.
E uma loucura, uma gente xingando, gente adorando, tudo. Então, ali começou, eu falei, caramba, existe uma demanda as pessoas não conseguem se comunicar com o adolescente. E aí eu fui percebendo que o adolescente era o público mais difícil de se conectar, de se comunicar. E aí eu comecei a ver, de novo, por que eu consigo? Né? Simplicidade. Se todo mundo poderia conseguir, por que eu 10 vezes dar aula para adolescente do que para adulto? Sério? Nossa, mas muito. Porque o adolescente ele é muito difícil de você se conectar. Mas se você transpassa esse muro, é o melhor público para você trabalhar. Você já viu uma coisa no planeta mais engajado com o adolescente quando ele quer? Não. Não existe. Ele é engajado, é verdade. A gente é meio tipo assim, eu queria, mas também pegar trânsito. Não, o adolescente ele dorme 3 dias na frente do show. Verdade. Tem a manifestação, ele vai lá apanhar da polícia por uma ideia. É verdade. Quando ele engaja... Mas o problema é engajar. Então, quando eu ia lá e pegava, e eu chegava assim, pô, os moleques, 15 anos, tal, com um bigode na cara. Eu falo, mano, não vamos ficar falando aqui de mamãe e sementinha do papai? Que porra é essa? Vamos conversar como é que faz um neném? E por que vocês têm que usar preservativo? Os moleques já ficam, mano, o que tá acontecendo? É muita porrada em cima e tal, e eles ficam assim, só que eles respeitam. E o que é mais legal? O pai, na reunião, vem falar para mim, pô, você falou de preservativo com meu filho, e ele entendeu. O porquê, né? Porque não fica tipo assim, o pipiu. Porra, mano. Você fala isso com 5, com 14 não dá mais para falar. E o adolescente, ele quer enfiar a identidade que ele não é mais criança para todo mundo. Então, quando eu chego para ele e falo, você quer ser adulto? Você quer ser homem? Você quer trocar ideia igual homem? Então, vamos trocar ideia igual homem. Só que é o seguinte, você precisa ter responsabilidade. Aí, a hora que ele comete um bullying, eu falo assim, o que você está fazendo? Você está covarde, fazendo maldade com alguém que é menor que você? Você quer zoar? Vamos zoar os caras mais velhos. Você está no primeiro ano, vamos zoar os caras do terceiro. Isso é zoeira. Até para ser zoeiro, você tem que ter procedimento. Porra. Adorei. Até para ser zoeiro tem que ter procedimento. Tudo. Então, você vai ser respeitado o dia que você garantir segurar o que você faz. Agora, catar um coitado. Sabe o que você tem que fazer? Você quer mostrar que você é brabo? Pega aquele moleque e traz pro teu grupo. Não deixa ele lá sofrendo. Tá sofrendo bullying, ninguém conversa, não tem amigo. O dia que você catar aquele cara e for respeitado e trouxer pro teu grupo, aí você pode bater no peito e falar, eu sou foda, eu sou bom no que eu faço. Agora, zoar aquele moleque que não tem como se defender, acabou. E aí eu sempre falo das hierarquias. Eu falo assim, se eu chegar para você que é adolescente e te aloprar aqui, o que você vai fazer? Aí, ou vai contar para a mãe ou vai contar para a diretora. O que você está fazendo numa escala hierárquica? Você está subindo onde eu tô. Então, você está aqui, eu tô aqui, você fala, ele está fazendo um negócio errado. O que você vai fazer? Você vai subir a hierarquia. Então, quando você zoa alguém que está abaixo de você, o que você está fazendo? Você está só jogando problema para baixo. Eu vim aqui como professor usar das atribuições e te aloprar, eu sou um idiota se eu fizer isso. Sabe quando eu sou embaçado? O dia que eu chego lá na diretora e falo assim, você é diretora, mas senta aí que você vai escutar. Você é diretora, o problema é teu. Senta aí que nós vamos trocar ideia. Com educação, com elegância, com gentileza, mas assim, presidente, governador, sentar aqui, vai tratar de igual. E aí me traz uma outra frase que eu falo muito que é, eu trato de cima, eu trato o grande baixo e o baixo grande. Eu chego numa palestra, está o presidente da empresa. Eu peço salva de palmas para ele? Não, eu peço salva de palmas para o estagiário. Falou, cheguei aqui, o estagiário aqui, esse cara me trouxe um café, nunca bebi. Levanta aí, salva de palmas para o estagiário. Pau. Porque todo mundo fica pagando pau para o CEO da empresa. CEO, senta aí, é nóis, obrigado pela oportunidade, mas fica aí no seu lugar aí. Bom é o estagiário, tá aqui, bom é a tia do café, bom é a menina ali do RH, que trocou ideia comigo, que negociou. Então, você eleva quem está embaixo e quem está em cima. Isso é uma coisa psicológica incrível. Você pega essa pessoa que está em cima e traz ela aqui, ela gosta. Não, ela adora. Porque ela está acostumada com puxação de saco todo dia. As pessoas, presidente, senhor, feudal do mundo, aí você, bom dia, como é que você está? É lindo isso. Eu nunca tinha escutado dessa forma, mas me aconteceu uma situação muito semelhante. E eu fui dar um treinamento, era um workshop.
E me aconteceu em que estavam os donos e tudo mais. E era operação. E você fala assim, eu não vou chegar lá e falar dos meus diplomas. Eu falo, não é isso. Saber. Então, quando começou a quem eu sou, eu falei assim, eu sou a Bia, mãe da Súria da Maedade, estou aqui pra gente fazer... A gente vai brincar agora. Deixa eu só fazer um parêntese rápido nisso para não perder. Você lembra aquele professor no primeiro dia de aula que ele mostra o currículo? Você lembra de algum? Nenhum. E assim, foi incrível, porque eu fui fazendo isso com todo mundo, fui pedindo para todo mundo falar, porque assim, eu sabia que ninguém ia ter uma formação para chancelar, sabe? Eu falei, então vamos começar. E todo mundo pegou espírito também, ninguém começou a fazer assim, dos certificados. Teve uma pessoa que fez isso, que... Ficou aquele clima... Não, e assim, todo mundo olhou e falou assim... Não era o propósito. Eu gosto não precisava. Eu gosto de contar uma história que é assim, você chegou na tua casa está inundada de esgoto. O chafariz lá de esgoto, descendo na escada, o cachorro andando no esgoto, aquele cheiro desgracento. Aí você fala, minha nossa, vou ligar pro seu Zé. Aí você pega, seu Zé, corre aqui. Tem merda para todo lado. Aí o seu Zé fala assim, Bia, eu não sei se eu tô pronto. Eu não tenho pós-graduação. Eu não fiz uma especialização em desentupimento. Você fala, seu Zé, para que eu lá quero saber de diploma. Vem aqui e resolve a minha dor. Eu tô com um problema que só o senhor pode resolver. Ou ele fala, eu não tô com a melhor roupa. Eu não cortei o cabelo. Eu não tô com a melhor maquiagem. O meu carro, ele não é o melhor. Eu vou na sua casa, eu tenho um carro simples, popular. Você fala para ele, mas quem que quer saber disso, mano? Seu Zé. Então a gente fica criando um monte de coisa, quando na verdade as pessoas só estão pedindo uma coisa. Vem aqui e resolva meu problema. Às vezes eu tô falando assim, aí engaja, as mães falam, nossa, eu nunca pensei nisso e tal. Aí eu falei assim, você já perguntou qual que é a minha formação? Isso eu tô inventando tudo isso da minha cabeça. Ninguém para. É verdade. Se você está enganando. Ninguém para perguntar, né? Então, assim, mas é que você fala muito bem, né? Mas o que eu quero mostrar é... Cara, quando a pessoa tem um puta de um problema na vida dela e você vai lá e resolve o problema dela, acabou. É isso que ela precisa. Então, a gente fica muito preocupado assim, nossa, deixa eu mostrar aqui as minhas habilidades, como eu sou incrível, né? O teu site, olha como eu sou bom. Não, dá uma olhada. E desse lado, e nessa pose, e não sei o quê. Cara, eu faço sessão de foto, a minha fotógrafa lá, Márcia Jorge, minha amiga e fotógrafa incrível, cara, é só zoeira, só alopração. Delícia, né? Às vezes a gente tá tirando foto, ela fala assim, como que você fala pros moleques não fumar maconha? Aí eu falo, não pode fumar maconha. Não assim pode fumar maconha. Aí ela vai fazendo os cliques, aí tá eu assim. Muito bom. Né? Então, é tirar esse peso de que tem que ser tudo feito assim, porque no final das contas a gente precisa fazer para humanos. O nosso trabalho, a nossa maternidade, paternidade, o nosso relacionamento amoroso, tudo. Esses dias a gente estava vendo um filme que é uma lista da minha vida, alguma coisa. Eu acho que eu sei, acho bom, que ele tem 50 itens, é com o Morgan Freeman? Não, é um filme agora novo, de uma menina que, tipo, ela faz uma lista quando ela tinha 13 anos, e aí a mãe guarda uma listinha adolescente. Eu quero fazer uma tatuagem. Que legal, a lista da minha vida. E não é spoiler isso é sinopse, tá? A mãe tem um câncer e morre. E a mãe tem uma empresa. E ela, para deixar a herança para essa filha, ela fala, eu só vou deixar a herança para você se você cumprir aquilo que você era de verdade, porque você se tornou alguém que esqueceu dos sonhos. Ela queria fazer stand-up comedy e tal. Então, a menina tem que fazer os itens da lista para ela ir ganhando, tipo, o próximo desafio. E aí, quando ela cumprir o desafio, ela receberia a herança, né? Tudo isso é sinopse, tá? Não tem spoiler no que eu contei. E aí, uma das coisas que a menina fala, ela fala assim, como é que eu sei que é o cara certo? Ela conhece um menino lá, um namorado, e ela pergunta pra mim, como é que eu sei que é o cara certo? E a menina fala uma coisa assim, quando você sabe que você pode ser 100% você perto dele. Maravilhoso. E aí, a gente estava assistindo isso, a Cláudia me falou uma coisa muito bonita, que ela falou assim, eu posso ser 100% eu com você, e mais, a Larissa pode ser 100%. Nossa, isso é mais incrível ainda.
Então, ela pode chegar lá, eu e a Larissa, a gente torce para time diferente, a gente tem ideias religiosas diferentes, um monte de coisa diferente, o que é incrível. A gente senta lá, troca ideia, e se ela está na minha casa e ela fala assim, olha, agora o negócio aqui que eu preciso fazer da minha religião, minha casa está liberada, pode fazer, está tudo certo. Ó, a gente vai encaminhar para o final, mas eu quero saber... Iniciar o encerramento. Iniciar o encerramento, mas eu quero saber a novidade. Em primeira mão, hein? Ninguém sabe disso. Ninguém sabe disso. Meu time, claro, sabe, mas ninguém de fora do Instituto sabe. Existem muitas pessoas que me procuram desesperadas com centenas de coisas de tipo, meu filho tira nota boa até meu filho sofreu um abuso sexual, coisas assim absurdas. Tanto que uma das coisas que eu falo é nenhuma pessoa, nem meu time, nem ninguém tem acesso às mensagens do meu Instagram, porque as pessoas abrem o coração ali. Sim, né? Sim. Então... O que eu pensei? Eu não tenho como atender essas pessoas, cada caso, e sentar e dar um atendimento. Então, nós tivemos uma ideia que é o seguinte, nós estamos trazendo um ebiatra. O que é um ebiatra? O ebiatra é um pediatra de adolescente. Olha que bacana. Porque uma das queixas foi, quando eu comecei a falar sobre a ebiatria, muitas mães falavam para mim assim, William, a gente está tendo um problema que é assim, quando o filho chega a 12, 13 anos, o pediatra encaminha para o clínico. Só que o clínico encaminha para o pediatra. E tem um limbo. Ninguém sabe como atende. Quando você vai no consultório do pediatra, tem bonequinho, ursinho, bolinha. O adolescente já fala, isso aí não tem nada comigo. E o clínico é um outro rolê, é uma outra coisa. Então, existe um profissional que é um ebiatra. O que é o ebiatra? É um pediatra, é um médico com CRM, um médico que se especializou em adolescentes. Então, o consultório, a forma de abordar não é para criança, é para adolescente. São coisas diferentes. Então, tem o Dr. Jenner Barbosa, que é lá de Natal, no Rio Grande do Norte. Ele é o meu parceiro nesse projeto. E... provavelmente na semana que vem vai estar tendo lançamento agora aqui, mas vai ter na semana que vem oficial que o Instituto vai ter uma equipe de ebiatria com a nossa ideia é trazer outros ebiatras, porque eu imagino que a demanda vai vir muito grande na hora que divulgar, né? Que vai. Mas pessoas que foram capacitadas por mim, porque para eu capacitar um monte de gente é mais fácil do que eu ter que atender nessa correria, viagem, avião, estúdio, né? Então, nós vamos ter uma equipe e nós temos uma parceria com a Potencialmente, que é uma clínica lá de São Caetano do Sul, que é uma clínica de multiprofissionais. Então, lá tem psicólogos que fazem as avaliações de autismo, de TDAH, de bipolaridade e tudo mais, e todos os atendimentos, nutricionistas, tudo isso para o adolescente. Então, qual que é o grande problema dos pais? William, meu filho não performa, mas eu não sei o nome disso. Porque ele é dentista. Ele não tem que saber o nome da questão do transtorno, por exemplo. Então, o que vai ser legal, né? Essa pessoa vai ser atendida por um médico. E eu gosto de falar assim, médico. Com CRM. Não é assim, nós inventamos. É um médico que vai dar o primeiro atendimento, vai pedir uma bateria de exames, vai dar uma luz e fala assim, olha, para que resolva essa questão do seu filho, tem o profissional XPTO. Então, já entrega o pacote completo. E uma outra coisa que é, por exemplo, muitas mães me procuram e perguntam qual que é o médico que eu tenho que levar meu filho, que ele está com um problema aqui, que ele falou que é homossexual. Então, já vem com um conceito de que é um problema. Então, ali o ebiatra vai dizer, isso aqui não é caso de medicina. Talvez a gente precise conversar com o pai, de entender todas essas questões. E o que a gente definiu? Que o atendimento vai ser para o pai e para o adolescente. Se atender só um, não funciona. Então, assim, o adolescente vem, ele é recebido num perfil de adolescente,
por um médico de adolescente que vai entender a coisa dele, que não vai rir quando ele fala assim, eu tô triste porque eu terminei meu relacionamento, eu tenho 14 anos e terminei meu namoro. Meu primeiro namoro. Que aí a galera fala assim, isso é criança, aí ninguém liga. Mas para ele é um problema. É uma dor. Eu tô triste porque eu tirei nota baixa na escola. Então o ebiatra vai atender, vai trazer o pai junto nesse processo e todos esses profissionais treinados por mim. Nessa questão da neurocomunicação, de como que você acessa, e diferente do cartório de São Bernardo, que eu falo assim, a frase que eu falo para eles lá, quando a gente está montando é assim, o problema é do pai, da mãe e do adolescente. Ele entrou no nosso instituto, agora o problema é nosso também. Enquanto aquele adolescente não tirar nota, eu vou me preocupar. Eu tenho que ter. Porque qual a grande reclamação de muitos pais? O médico, tudo é virose, entra de longe, não come, não dorme, toma Ritalina, toma não sei o quê, Rivotril, dorme, né? De longe, não sabe, não aperta, não faz nada. E o psicólogo, uma coisa que não resolve. Vai lá e fica batendo papo com o psicólogo e tal, e aquela coisa, e não sai daquilo. E a pessoa fala, eu tô 20 anos na terapia, e ela vai embora na terapia, e não resolve, né? O psicólogo que conversa é a parte mais importante, mas ele tem que ser uma conversa guiada. Tipo, não igual nós aqui batendo papo. Tem que ser uma conversa guiada. Guiada para um objetivo fim, para um objetivo, para um resultado. Tá ali para um resultado. Então, catar o negócio pelo rabo e falar, agora o problema é nosso também. Então, o Instituto vai oferecer esse atendimento, tá? Isso, se você entrar na minha rede social, você não vai ver. Estou falando a primeira vez na vida. Muito obrigada aqui no podcast da Bia. Para que a gente consiga mudar esse conceito de que adolescente é um problema, que a adolescência só tem que esperar passar. Não, é uma fase importante. Eu falo que... Uma das mais importantes, né? Depois da infância. O livro que mais influenciou o mundo ocidental é a Bíblia. Jesus Cristo é conhecido, ou Jesus de Nazaré, né? Cristo é o santo, Jesus de Nazaré é o homem. A história de Jesus de Nazaré, se você olhar na Bíblia, ela vai até os 7, depois ela volta aos 30. O editor cortou. Não tem adolescência, não existe. Porque falou, para um santo, não é bom isso aqui, uma coisa assim, santa, né? Então eu falo que a gente se acostumou a ver a adolescência como um buraco. Uma coisa assim, tipo, a infância, legal, a mãe, espera passar, a grávida, isso, né? Chá de bebê. Fala, se o bebê chorar, tem essa fraldinha. Se o bebê gorfar, tem essa fraldinha. Se ele quiser dormir com pouca luz, tem um berço que tem uma luz específica para dormir. Entra na adolescência, não tem o chá de adolescência. Não tem. Né? E acho que são fases que a gente sofre muito por não conhecer também, não saber. Pois é. Então a gente não sabe como lidar. Então a ideia é que esse grupo de profissionais, que eu espero que na próxima vez que eu vier aqui, eu falo assim, lembra? A gente vai ter que conversar muito depois. Tem 1000 pessoas. Não acontece isso com você? Que você sai de um lugar e a pessoa depois fala assim, não, eu preciso ainda passar 10 horas conversando com você. Tem que ter mais. De verdade, tem que ter mais. Porque, assim... Eu não fiz, acho que, metade das perguntas que eu tinha para te fazer e acho que as pessoas não têm ainda também a grandeza de como você é como profissional e assim, tem tanta coisa ainda para partilhar. Sigam, acompanhem. William Borghetti. William.Borghetti, péssimo de escrever. Não sei se vai ficar com H, porque agora o cartório de São Bernardo está embaçando com o meu nome, né? Mas se as pessoas colocarem neurocomunicação lá na lupinha do Instagram, é a primeira conta que aparece. A primeira conta. Sigam, acompanhem, porque ele é demais, ele é sensacional. Dá vontade de ter ele na sala de casa pra gente conversar. Tipo assim. Alexa. Tipo Alexa. Vou te colocar numa Alexa, William. Eu acho que é o desejo, o sonho dos pais, te ter numa Alexa e falar assim, William, o que eu faço agora? O que deu agora aqui? Qual é a resposta para isso agora? Então, de verdade, muito obrigada Eu mesmo. que agradeço. É uma honra para mim te ter aqui. Espero que a gente tenha, de verdade, outros
outros encontros, porque Eu sou arroz de festa. Eu quero só falar me mais, chamar. quero saber mais, porque eu acho que tem muita mais coisa aí. Você não contou um terço de tudo. E talvez o teu público, que é um público muito voltado para negócios, talvez a mensagem assim mais importante que eu quero deixar dá para ser um empresário de sucesso, ter lucro, dinheiro na conta, que é gostosinho pra caramba, humanizado. Com certeza que não. Da equipe querer trabalhar no lugar, do lugar não ser um lugar de pressão, né? Rapidamente, a Amanda, ela é muito católica, ela é aquela católica que frequenta, que tem lá todos os dogmas, né? Eu não sou católico, ela é. Na sexta-feira, eu chamei a Cláudia, falei, Cláudia, pô, já é feriado, mas assim, tô precisando resolver um negócio, vou chamar a Amanda. A Cláudia falou, ó, hoje é sexta-feira santa, que é um dia muito importante para os católicos. Então eu falei, ninguém conversa com a Amanda. Ninguém chama a Amanda. Porque, tipo, ela é respeitada. Na segunda-feira, mano, arranca o couro. Mas hoje é para ela... Porque na segunda-feira, se ela virar 20 horas trabalhando, ela não se importa. É verdade. Entende? Então, fazer com que o ambiente seja tão bacana que as pessoas queiram estar lá. Elas não estão lá porque assim, pô, eu tenho que aguentar esse cara aqui porque eu tenho que pagar minhas contas. Né? Então, dá para fazer negócios, dá para ter lucro, dá para fazer muita coisa. E dá para mudar humanizado. Quantas vezes quiser, né? Dá para quebrar, dá para continuar. Ah, isso aí. Espero. Acho que já tá bom de experiência, não precisa ter mais. Não, agora você né? não quebra mais. Mas quebra assim, mais. mas de fato, E sabe uma outra coisa que é importante? Não me assusta quando dá uma. Sabe aquele mês que fecha no vermelho? Não, isso 20 passa. mil no vermelho. 20 mil? Não Já perco fiquei nem devendo 5 Não perco nem meu sono, porque a referência é muito maior. E sempre no outro mês paga e dá lucro e volta, porque a oscilação do mercado é normal. É normal. Então a quebra teve é esse aprendizado. Ó, um beijo para você. Muito obrigada. Muito obrigado pela. Aqui. Acompanhem. É nóis. Espero você lá. Muito bom? Amei, gente. Maravilhoso. Putz, estourei o horário, né? Não, empolgado falando aqui. São 17 5h36. Eu vou pegar outra agora.